Você é águia ou galinha? Não, não estou brincando não, é algo muito sério. E para que você entenda por que eu estou lhe fazendo essa pergunta, eu vou lhe contar uma história. Um caçador, ele encontrou lá dentro da mata um ovo de águia. E ele levou para casa. E quando chegou em casa, no seu sítio, ele colocou o ovo para ser chocado pelas galinhas. E logo nasceu a águiazinha. Mas a águiazinha nasceu no meio ali do galinheiro, achando que também era uma galinha, no caso, na ocasião, um pintinho. E foi criado assim. As galinhas o adotaram muito bem. E na medida que ele crescia, ele ia notando que ele era diferente. Até o modo, né, as asas eram maiores, o jeito de agir. E também ele, embora amasse os seus irmãozinhos, dentro dele ele sentia um desejo muito grande de devorá-los, de se alimentar deles. E ele se condenava por isso. Ele dizia: poxa, mas eu tenho esse desejo pelos meus irmãozinhos, de devorá-los. Tá errado, tem alguma coisa errada comigo. Eu não me contento em estar nessa situação, apenas nessa vida, desse modo aqui. Eu não me contento com isso. Eu quero mais, eu queria mais, mas eu não entendo por que sinto isso. E aí, nessa guerra, né, muito grande, um dia passa lá por cima do sítio a mãe águia. E aí ela dá aquele grito, né, da águia. E ela olha para cima, né, a águiazinha nova olha para cima e vê aquela ave linda. E aí olha para si e diz: poxa, mas eu sou igual a ela. Tudo que ela tem, eu tenho, inclusive essa visão que eu tenho, minhas irmãzinhas não têm, eu tenho. E ela voa. Eu nunca cheguei a essa conclusão, eu nunca percebi que eu posso voar. E aí a oportunidade que ela teve, ela subiu assim em cima do galinheiro e resolveu saltar para ver se conseguia voar. Quando saltou, para o seu espanto, ela voava. Ele disse: então eu vou seguir com a mãe águia. E foi acolhido, porque a mãe águia a reconheceu como águia e a reconheceu como realmente deve ser minha filha, deve ser um filho meu, e algum ovo que eu deixei em algum lugar, e a acolheu. O que eu quero dizer para você é que tem muita gente, e talvez seja o seu caso, que tem vivido até o dia de hoje no galinheiro, em todos os sentidos. Tem gente que vive no galinheiro da fé. Tem gente que vive no galinheiro da fé e da vida. Porque não reconhecem as riquezas que Deus já nos deu e as possibilidades que Deus já nos deu. Tem gente que não consegue ver o Deus de toda a graça, não consegue ver o Deus de amor e o Deus que lapida os seus filhos para que eles cresçam, em primeiro lugar, espiritualmente. Então deixa eu dizer uma coisa para você: todo aquele que cresce espiritualmente, de verdade, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando aqui, meu irmão, de costumes, eu estou falando aqui de quem crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo de verdade tem a visão apurada, tem a visão apurada para crescer em tudo. Porque se você for olhar para as Escrituras, todos os homens de Deus, não estou falando aqui dos apóstolos que foram chamados com uma missão só, especial, que era viver só para o Evangelho, ou alguém que foi chamado para viver só para o Evangelho. Eu estou falando aqui das pessoas que têm os seus chamados, são os cidadãos comuns, que é a maioria. Porque aqui eu estou falando isso aqui porque vão dar desculpa. Não, mas e os apóstolos? Os apóstolos, eles não fizeram grandes obras humanas, né? Não ganharam dinheiro, não prosperaram. Mas é porque eles tinham um chamado. Mas se você for olhar, existiram pessoas que
foram chamados para servir a Deus, como aquelas mulheres, lá em Lucas 8, que foram chamadas para servir a Jesus, e elas tinham condição. Lucas 8:1 diz que elas tinham condição financeira muito grande, e elas serviam a Jesus com as suas riquezas, com as suas fazendas, com os seus tesouros. Então, nós vemos também o senador, né, José de Arimateia, e tantos outros já aqui por volta, caminhando para o Novo Testamento, vemos pessoas de condições que serviram a Deus. O que eu quero colocar para você que está aqui me assistindo é que quando nós temos uma visão espiritual, igual como está lá em Apocalipse 3 e no verso, deixa eu ver, pegar a Bíblia aqui, Apocalipse 3, verso 19, que diz que ele fala para a igreja de Laodiceia que deve colocar o colírio nos olhos para que veja. E não é só ver espiritualmente não, porque quem vê espiritualmente, quem tem visão espiritual, eu volto a dizer, tem visão para a vida. Então Deus não quer você mais vivendo como você tem vivido, circunscrito a uma situação na sua vida espiritual e na sua vida física, que você acha que a sua vida é só isso mesmo, que as coisas não vão caminhar e que todo mundo está ao redor diz para você que você tem que aceitar a vida que você tem, muitas vezes a vida que você acha que é uma vida até difícil, e tem uma palavra forte aqui que muita gente usa, uma vida de miséria. Não é questão de que falta comida, falta isso, aquilo, não. É que você não tem aquilo que você gostaria de ter e aquilo que você gostaria de proporcionar para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus familiares. Não é verdade? E você cresceu ouvindo, não, porque é isso mesmo, aqui no mundo tereis aflições. Sim, meu irmão, o versículo diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é que você está precisando? Ouvir o grito da mãe águia. E esse grito que eu venho trazer para você agora, para você levantar a cabeça, para você olhar para cima e ver que existe algo mais para cima. Que esse mundo, o mundo que Deus tem para você não é só esse que está ao seu redor, cheio de limitações. Você está aí cheio de crenças limitantes e acreditando, já acreditou piamente que a sua vida não vai mais para lugar nenhum, é capaz de ir para trás, mas para frente não vai mais. E eu venho dizer para você aqui agora, olhando aqui nos seus olhos, que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua vida. E que você precisa aceitar que você é servo de Deus, que você tem que ter visão de águia e deixar de lado essa visão pobre que você tem tido até o dia de hoje em tudo. Pobre na vida espiritual. Você é sempre condenado, sempre culpado. Meu irmão, Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que aquilo que estão condenando você hoje, Jesus já te perdoou. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. O texto grego diz nova criação é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o Deus da Bíblia diz que quer que você prospere em tudo. Salmo 35, verso 27, diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Meu irmão, se aproprie disso. E desde agora comece a olhar para a vida de outra maneira. Comece a se aproximar de pessoas que queiram crescer espiritualmente. Comece a se aproximar de pessoas que queiram crescer materialmente. Sim, não é pecado não. Pecado é você ter condição de crescer, de desenvolver os teus talentos, a tua inteligência para dar uma vida melhor para os teus parentes, para os teus filhos, para os teus familiares, e inclusive poder ajudar pessoas, proporcionando para elas trabalho, condições e até socorrer as pessoas, justamente porque você terá a condição. Pecado é você ouvir uma palavra como essa e você não tomar nenhuma atitude e viver o tempo todo de favor dos outros. É isso que você quer para você? Continuar vivendo de caridade de um, de favor de outro, ou de uma força do outro, ou do empréstimo que alguém tem que fazer para você, porque você nunca tem condição de andar com os próprios pés. Deus chama você para você andar com os seus próprios pés. Aí eu pergunto para você agora, você é águia ou você é uma galinha?
O que é que você me diz? Deus te abençoe.